lembrando, conversando. Tem muitas ideias. Mas vocês não imaginam se nós um dia nos sentássemos num salão, aqui mesmo, e cada um poder, cada uma instituição traçasse algumas metas, algumas estratégias, e colocássemos em comum. E agora como vamos fazer? Melhoraria muita coisa. 100% não. É um esquema, é uma estrutura muito complicada. Mas eu acho que algumas coisas a gente mudaria. Eu dei uma sugestão, fiz um texto, uma carta, mandei para algumas autoridades de patos, policiais, judiciários, mandei para a Secretaria de Educação, Assistência Social, para a Secretaria de Segurança Pública. Eu mandei uns apelos, uns pontos. Um deles é que a polícia, que tem a polícia muito preparada nesse sentido, possa fazer um calendário de visitação aos colégios, conscientizando, falando sobre essa questão das drogas e convidando os pais também para, num determinado momento, escutar essa palestra. Eu não tive resposta ainda. Mandei, não obtive resposta. Mas eu espero, porque a polícia é muito importante. A polícia tem um papel não só de retenção das coisas, de reprimir certas situações, mas também de prevenir. O trabalho preventivo da polícia é fundamental. Conversar com grupos, conversar com escola. Desculpa, eu estou aqui dando sugestões, não penso, como diz o ditado popular, não vai não estar vingado. Mas eu creio que a polícia tem um papel muito importante. O poder judiciário é muito forte. O poder judiciário é forte. Pode também tomar iniciativas. As igrejas, nós temos que ser unidos. Não podemos, as instituições não podem se olhar de longe como inimigas umas das outras. Pelo contrário, devemos nos unir através de objetivos bons, objetivos comuns. Isso é muito importante. Então, essa visita pastoral que eu estou fazendo aqui em Pencó, essa visita para conhecer a realidade, um pouquinho, a gente não conhece tudo, né? Mas ir aos poucos vendo, e se a gente puder contribuir um pouquinho, né, com uma palavra, como estamos fazendo aqui, se a gente puder contribuir, tá bom, né? Uma outra categoria de pessoas que eu acho assim, muito importante, que deve ser muito valorizada, são os professores das escolas, dos colégios. Eles que ficam grande parte do dia com nossos adolescentes e jovens. Precisam de suporte, precisam de apoio, precisam de palavras de incentivo. Né? Não é brincadeira não. Uma mãe de família, como o homem falou outro dia, chegou em casa e não teve condições nem de fazer o almoço para o seu esposo, seus filhos, porque se sentiu agredida na sala de aula. Meninos de 12 anos, uma violência horrível, uma agressão horrível. Nós não podemos fechar os olhos a essa situação. E as autoridades aqui presentes, competentes na área, devem estar pensando em muitas coisas, porque o que está falando não é dessa questão das drogas, mas eu creio que nós não temos uma receita pronta, mas nós não podemos fazer de conta que não está acontecendo. É coisa grave. E eu vou dizer uma coisa a vocês agora para concluir. Daqui a pouco vão começar os casos, se já não começaram. Acharam o morto acolá, na beira do rio. Acharam o outro acolá. Acharam outro acolá. Acharam outro acolá. E foi? A resposta vai ser essa. Acerto de contas. Era envolvido com droga. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque morre-se por causa da droga por uma dívida de R$10, R$20. Eu joguei essas coisas todas, peço desculpas a vocês, porque eu sei que todo mundo tem horário, mas dizer a vocês que preocupa muito
muito, e nós precisamos estar unidos. Eu passo a palavra para vocês para interagir um pouco nessa questão, ver onde essas coisas encontram sentido, onde essas coisas encontram fundamentação, para que a gente possa se ajudar. E mexer com uma coisa que já estava tão presente nos pensamentos, nos sentimentos e nas atitudes das autoridades. Sinceramente, estou muito gratificado se essa puxada do início suscitou essa reflexão com as instituições de ponta, né? Tem essa grande responsabilidade em tratar desses temas e encontrar, como o doutor falou aqui, de encontrar saídas. E a palavra que mais me tocou foi essa mesma, de parceria. Acho que a parceria é fundamental, né? E como Diocese de Patos, eu me coloco à disposição e peço que, ao se programar uma audiência pública, como foi falado anteriormente, que seja feita com antecedência, uma comunicação bem feita, bem programada, para que a gente possa, quem sabe, participar também, né, com algumas outras forças que se interessam por essa temática. E dizer que a igreja não tem receita, mas nós, como parte da sociedade, queremos dar uma contribuição. A nossa reflexão, a nossa preocupação é ser uma contribuição para essas situações tão complexas. Se você me permite, a gente termina mexendo com coisas que não tem. Mas, por exemplo, eu trabalhei numa cidade na Bahia, que quando a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, não sei se alguém conheceu a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, cidade promissora, tem apenas 14 anos, mas já tem 100 mil habitantes. Cidade do agronegócio. E lá todo o pessoal, a nata da sociedade, o carro lá, você não vê, por exemplo, um Siena na porta da igreja ou na fazenda, o empregado da fazenda lá não tem um Siena, não tem um Fiat, é uma S10, é uma Hilux, é uma coisa assim, mas uma região promissora. E no final de semana, os jovens, filhos dos fazendeiros, com aqueles carros grandes, pintavam e bordavam. Gente que pegava, por exemplo, uma carroceria de uma Hilux totalmente cheia, como uma carga de som, ninguém suportava. E quantas vezes eu, como padre naquela cidade, fui à praça, já pronto para a missa, e fechar a tampa de carro, e até poderia ser preso, pá, eu não tinha outro jeito. Depois isso o pessoal foi assumindo, as rádios, os meios de comunicação, a própria polícia, e graças a Deus, vi muitas coisas melhorarem. Mas um dos problemas era que quando a polícia abordava um rapaz aquele, filho do fulano tal, que tinha proximidade com o vereador tal, com a autoridade tal, ele ia lá, ficava ali, poucos minutos e subia. Um moleque daqueles chamados pobres, que estava numa bis, uma motocazinha velha, ficava preso, pagava multa, ficava preso 2, 3 dias, não tinha quem recorrer. Então, se eu como bispo pudesse dar um conselho, padre bispo, eu diria que se o filho, me desculpe aqui, viu o que eu vou dizer, se o filho de um vereador aprontar na cidade de Piafó, para não desautorizar o promotor, não desautorizar a polícia, não desautorizar quem de direito, tem que apoiar a ação dessa autoridade. Depois em casa chora, reclama, dá conselho, faz qualquer coisa, mas não pode desautorizar as autoridades. Infelizmente, nossas cidades, por mais pequenas que sejam, tem esse tipo que é uma herança histórica do coronavirus. E o filho da família fulana, família tal, do museu tal, o filho pode aprontar. E depois, eu acho que mesmo ferindo o brio, mesmo ferindo o orgulho social, tem que ter a coragem de dizer, meu filho errou. Eu apoio. Você não pode, na frente do seu filho, errado, desautorizar a autoridade, que tem autoridade para fazer isso.
Assim eu penso. Me desculpem se eu ofendo, mas eu acho que temos que ter um mínimo de sinceridade e coerência nessa questão. Porque senão você faz para um, faz para outro, você desautoriza quem tem autoridade. Não é? Mas termino dizendo que, pedindo desculpas, porque parece que eu, por causa da minha fala inicial, nós esticamos essa conversa. Mas é um suscitar, é um fazer, não é? Emergir emergir essa situação para que a gente possa tratar como sociedade. Repito, a igreja está disposta, eu reafirmo isso aqui como diocese, na frente do Padre Francisco, que nós também possamos colaborar, possamos ajudar de uma forma ou de outra para esse trabalho. E eu sei que esse tema foi o que surgiu, mas eu visitei também a cadeia pública ontem, lá tem aproximadamente 30 homens presos. A polícia sofre muito porque não tem um contingente suficiente, a gente sabe disso, é uma realidade. Mas olha, gente, a cadeia pública com 30 homens presos ali dentro é pior do que um bujão de gás vazando dentro de uma cozinha. 30 homens aí, reprimidos, e tem as reclamações que não dependem só da polícia, dos agentes. Por exemplo, o nome disso é o Iraçu, não tinha um nome mais difícil. Então, por exemplo, eu estou falando aqui bem informalmente, bem fraternalmente, o senhor sabe que eu posso chamar assim, mas tem muitas reclamações. Por exemplo, não tem uma agente feminina. A mulher, a mãe, não pode cuidar. Eu comecei isso, estou falando aqui que eu já comecei com os agentes na saída ontem, eles disseram, não, são limites nossos, e se encontrar uma solução, que bom. Né? Coisas pequenas assim que não tem eu não sei a linguagem, desculpe, um advogado de ofício, como é que chama, que faz. Tem gente que está lá, tanto faz quem roubou uma galinha como quem matou uma pessoa, está lá na mesma situação e não tem nada assim. Isso cria, isso gera na sociedade uma coisa, uma cultura de violência psicológica, depois ela se estampa na realidade até mesmo física. Então, só desses dois toques aqui, nós temos a pastoral carcerária, pode também estar mediando e com a igreja e com outras instituições. Mas olha quantos problemas temos na sociedade, né? Problemas graves que nós devemos, com a parceria, procurar ajudar. Gente, mas muito obrigado a vocês. Se eu causei se eu provoquei alguma coisa, se eu, como bispo veio visitar, vocês pensaram que só tomar café, não foi? Só tomar café, depois tive essa coisa toda. Mas eu fico muito satisfeito, agradeço. E se puder contribuir, a gente fica muito feliz de ter suscitado um pouco essa reflexão, talvez sem a devida e adequada autoridade para isso, mas só com a autoridade do Evangelho, a autoridade da Palavra de Deus, a autoridade da fé, que tem um desejo de se aproximar. O Papa Francisco está dizendo isso, que nós devemos nos aproximar, que a igreja deve abrir-se cada vez mais e enfrentar as realidades que afetam a humanidade. Isso não é coisa do Papa Francisco, já vem muito da igreja, mas ele está dando um sentido bem novo a essas expressões, não é? Então, a gente está aí sempre. Ontem encontrei um jovem que veio pedir ajuda também. Um dia anterior não aceitou nem conversar comigo. Ontem já veio conversar comigo, pedindo ajuda, através acompanhado pelo CAPS. Até falei com a Edna para ver se a gente pode encaminhar, né, para uma fazenda da esperança, uma recuperação assim. O jovem pediu ajuda. Ele disse, eu vou morrer sempre, né, e quero ajuda. A Diocese de Patos está construindo no município de Conado uma fazenda, a Fazenda da Esperança.
Queremos até o mês de julho concluir a parte básica necessária. Quem sabe em setembro instalar a missão da Fazenda da Esperança. Pedimos apoio, pedimos ajuda. Se alguém tiver aí com algum dinheiro meio que dando dor de cabeça, preocupado, sem saber com o que gastar, pode falar com o bispo para pastorar a Fazenda da Esperança. Tá bom? Mas se vocês me permitem, eu convido a todos ficarem de pé e a gente rezar uma oração, a oração do Pai Nosso, que é a oração comum. Esse também está no meu coração, bispo. Meu coração de trabalhar com a juventude aqui em Piancó. Esse é o meu desejo, é o que a gente tem trabalhado, tem tentado trabalhar e realmente trabalhamos só. E essa questão da unidade da sociedade, a unidade das autoridades, é de suma importância, onde quando se junta, tem uma força maior. Onde só uma andorinha não faz o verão, mas quando junta, e aí forma o verão. E eu quero agradecer por essas palavras e pela oportunidade de estar aqui junto com as autoridades. E quero pedir perdão porque eu vou ter que sair. Eu tenho um compromisso agora de 8 horas, está com um pouquinho atrasado, 5 minutos. Então eu agradeço, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um aqui. No próximo, a questão das drogas, eu tenho um conhecimento, tenho informações, um professor relatou para a minha pessoa o seguinte: trabalho no meio de comunicação, rádio, notícia, informação, e tem escola aqui no município e as drogas são vendidas na porta da escola. Tem escola aqui no município que a droga, o movimento das drogas com os adolescentes é em frente à companhia de polícia militar aqui de Piancó. E que pessoas estão lá alojadas, estão centralizadas, estão ali fixadas em frente à escola, que movimenta e que comercializa as drogas para as crianças, adolescentes e jovens lá dentro da escola. E são depoimentos de professores. Essa semana teve um aluno que escreveu uma carta para um professor e para um diretor da escola pedindo ajuda para sair das drogas, porque não estavam mais conseguindo. Quer dizer, o jovem chegou a esse ponto de escrever uma carta, um depoimento, porque queria sair da droga, que estava pedindo socorro, que estava pedindo ajuda, porque não tinha mais condições, não tinha mais o que fazer. E aí estava apelando para o professor e o diretor para que ajudasse, procurasse uma forma para se libertar e se livrar desse mal que estava causando a vida dele e tirando a vida, claro, acabando toda a sua juventude. Próximo. Palavra da faculdade. Bom dia a todos. Chega e não só acaba com a pessoa que está sendo dependente, ela acaba com toda a família, com toda a sociedade na qual ela participa, ela pertence. Então, chegando aqui, eu visitei uma escola, a escola Beatriz, que é a Beatriz, e percebi junto ao corpo docente o desespero de que a droga está tomando conta e eles estão de mão atadas, não tem o que fazer. Porque tem oficinas de trabalho, tem palestras, tem psicólogo e até agora não deu certo. Então a gente vai tentar, não dentro do âmbito da escola, mas no entorno, a questão de princípio. Não dentro da escola, mas no entorno. Então a nossa intenção, eu sei que é difícil de acabar, mas a gente vai dificultar. Eu quero dificultar a ação das pessoas de colocarem droga dentro das escolas. Eu sei que é difícil, eu sei que eu estou quase sozinho, mas se você, sociedade, piancoense, der as mãos, com certeza os traficantes são melhores. E saibam, os senhores, eles têm medo. Mas eles gritam, eles espelham para que a gente possa ter medo e a partir daí perdamos as forças. Eu acho que o caminho não é esse.
Vi uma coisa bonita quando vim para cá, os escoteiros. Faz tempo que isso aí cria os jovens, os pensamentos diferentes. Aqui, paz, meus senhores. Ontem, por volta de 15 para meia-noite, a gente conseguiu prender um traficante na porta da biblioteca. Na porta da biblioteca municipal. E paz, meus senhores, nas rondas posteriores, 1h40 da manhã, tinha 2 casais de adolescentes. A mais velha tinha 15 anos, namorando. Então, senhores, o que um pai de família está fazendo que não veio uma filha de 14, 15 anos, de 1h da manhã no meio da rua? Então, senhores, temos que fazer nosso dever de casa. Não fique só esperando pelas instituições, não. Na rua a gente faz, mas nós, pais de família, temos que fazer a nossa parte em casa. Porque se meia-noite eu não vejo meu filho em casa, está errado. Ainda mais o de menor. O que ele está fazendo na rua? Ele está sujeito a ser aliciado pela droga, ele está sujeito a sofrer um tiro para alguma pessoa que, por motivo alheio, passe ali e acha interessante disparar contra as pessoas. Ou não é? Hoje, gente, a vida está tão banal, tão sem sentido, tão sem valor, e isso pode acontecer. Ou não? Está aí a televisão que nos deixa mentir. Toda hora a gente vê. É ligando a televisão e isso aí está certo. Então eu gostaria de chamar vocês para que a gente possa se unir. Porque não é só a repressão que vai trabalhar agora. Porque se vocês não sabem, é a doença. Eu digo até que hoje é uma epidemia. Porque o gato, quando pega, ele não solta. Ele gruda, ele não solta. E a primeira coisa que a pessoa que é dependente de droga faz é perder o autoestima. É perder aquela força de vontade de beber. Porque ele fica completamente dependente daquela droga. Então, cabe a nós não dar as costas e sim dar atenção, mostrar que aquilo ali não é o caminho. Eu, como policial militar, a minha obrigação é da repressão. Mas eu acho que aí não é solução, não. Aí é só transferência de lugar. Porque eu chego, atuo numa área e sai dali e vai para outra. Mas se a gente conversar também, além da repressão, a orientação, não deixar que a droga chegue até os nossos filhos, até a gente mesmo, porque ela pega a gente no momento de fraqueza, no momento de desespero, e chega aquele camarada que diz: olha aqui a solução para o seu problema. Olha aqui a solução para o seu problema. Aí você só precisa fumar 3 pelinhos. Tchau. Porque eles pensam que é bom que faz mal. Então eu quero aqui proclamar aos senhores que a gente possa nos unir. Eu quero fazer a minha parte. Agora, se vocês não fizerem vocês, aí fica difícil. Fica muito difícil para que a gente possa combater. Porque, se os senhores não sabem, o tráfico de drogas, os traficantes, eles são muito organizados, sim. E a lei deles funciona. Se a nossa lei, por motivo um ou outro, não funciona como deveria funcionar, a deles funciona. Porque é uma só tem um artigo: ou tu me paga ou eu te mato. Pronto, só isso, só tem um artigo. É só isso. Enquanto que a gente tem vários artigos, tem isso, tem aquilo, não, entendeu só. Então funciona, gente, funciona. Porque o camarada que é dependente de droga, ele não diz onde comprou, ele não diz a quem comprou. Porque por pior que seja a nossa vida, ninguém quer sair dela. Ninguém quer sair dela. Ninguém quer morrer. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso aí. Quando eu fui na escola, a gente percebeu algumas pessoas que, pela característica visual, a gente sabe que são dependentes. Então, cabe à escola dar uma trabalhada, cabe aos pais também não ser omissos, porque é a omissão da família, não tratar bem os filhos em casa, não saber onde eles vão, nem com quem vão, nem o que estão fazendo. Então, senhores, conselho se tem em casa. Até mesmo os padres, né? os pastores dão conselho. Mas também tem a hora do sermão, que é aquela horinha de dar uma treta. Porque só a orientação também não vale, não. A gente tem que dar um apertinho, orientar 1 ou 2 vezes. Aqui você vai realizar um aperto. Né? Então, tem que dar um sermãozinho, porque senão não funciona. Então, eu quero pedir a vocês aí, em relação à questão da droga, que nos ajudem. Porque hoje eu estou aqui, amanhã eu estarei em outro lugar.
mas vocês vão permanecer com o mesmo problema, ou quiçá o maior problema. Então a gente vem pedir encarecidamente que façamos uma parceria, segurança pública, eu falo em nome da Polícia Militar, e sociedade. Porque naquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Aquilo que eu puder dificultar, as pessoas que trazem droga para cá, eu vou dificultar. Quanto ao palestrante que falou isso, eu não lembro. O Ministério Público procurou assim ontem à noite, e o doutor o Iraçu está muito propício, ele quer pegar a causa. Tá? Ele disse que a gente tem que dar as mãos e tem que fazer um elo para que o nosso elo seja mais forte do que o Estado. Eu sei que eu não vou acabar com o tráfico de droga aqui em Piancó, mas eu vou dificultar. O tanto que eu puder dificultar, eu vou dificultar, eu vou correr atrás. Assim como essas coisas que estão acontecendo com os adolescentes, evitando motocicleta, botando a vida da população em risco aqui, a gente já tentou proibir isso aqui, já conversamos, já proibimos. Talvez o efeito agora não apareça, mas quando eles forem emplacar os seus veículos, eles vão subir. Porque antes de ontem, só antes de ontem, eu fiz 5 notificações no motocicleta. 5. Ah, mas isso aí não é uma coisa que tem que corrigir perante a sociedade. Porque eles não sabem por onde anda mais não. É por cima da calçada, é por cima das pessoas, é tentando atropelar as pessoas. Então a gente procura o máximo dificultar. Então a Polícia Militar se coloca à disposição dos senhores, na pessoa do capitão de Monteiro, na pessoa de todos os integrantes da Polícia Militar, para que possamos dificultar isso aqui. Então, repito, o trabalho vai começar a ser feito. Agora é passos de futuro. Tá? É coisa devagar, porque a gente tem um recurso escasso, a gente tem os meios escassos, mas a gente tem uma grande força de vontade. E eu acho que a partir dessa premissa da força de vontade, a gente tem 80% da coisa boa. Então, quero agradecer aqui aos senhores, quero dizer que é uma satisfação mais uma vez trabalhar aqui em Piancó, e que a sociedade faça com que realmente a gente dificulte a ação dos veículos nessa cidade. Eu agradeço. Pelo uso de drogas. E nós que trabalhamos com jovens diretamente, nós prezamos muito. Nós procuramos ocupar os nossos jovens o máximo que a gente pode. Eles passam uma semana na escola, aos sábados vêm se envolver conosco, onde nós pregamos uma política de solidariedade, uma política de compreensão, de um bom cidadão. E me espanta também, como o Israel falou, ver o comércio na porta das escolas. Eu tenho relatos de membros que fazem parte do meu grupo e chegam pra gente e falam: chefe, tem um senhor na porta de tal escola, eu não vou citar o nome, vendendo droga. Aí eu disse: por que você não chamou a sua diretora e disse? A gente tem medo. Ou seja, por detrás disso existe um arcabouço muito maior, né? Existe um medo, eles têm medo de sofrer represália, precisa estar de criança e etc. Mas enfim, eu acho que a vinda do reverendo à nossa cidade vai ser de suma importância para dar uma alavancada no trabalho que a gente já desenvolve, né, a sociedade em geral já desenvolve, e procurar dar mais ênfase nisso para que a gente possa tentar pelo menos amenizar o quadro que se encontra os jovens da nossa cidade. Né? Eu não sou a melhor pessoa do mundo para estar falando isso, mas me encaixo por ser jovem, trabalhar com a juventude de uma forma geral, e desde já os senhores sejam muito bem-vindos à nossa cidade, né, na presença do nosso pároco, Padre Francisco, e dizer que nós temos que nos unir, né, porque unidos somos mais fortes. Muito obrigado. Das drogas, da prostituição em Piancó. E principalmente, reverendo, aqui os nossos jovens não têm perspectiva de vida.
os donos de bares aqui vendem bebidas alcoólicas a menores, coisa que é crime e que não se pode admitir numa cidade como Piancó. O jovem já não tem quase lazer, não tem incentivo no esporte, não tem nada, coisa desse tipo, e o ponto de encontro de Piancó é a mesa de bar. É o nosso ponto de encontro. Então, nós aqui na casa já estamos com a audiência pública designada, onde serão convidadas todas as autoridades a participar, judiciário, igrejas, para discutirmos, primeiramente, essa questão da venda de álcool, que é uma droga lícita, mas para adultos, não para crianças e adolescentes. E também iremos marcar aqui, designar uma audiência pública para discutirmos a droga e a prostituição em Piancó. Moças que se prostituem por uma garrafa de cerveja. Em Piancó nós temos. Que isso nem profissão é. Para que se prostituam por uma garrafa de cerveja, apenas para beber, para fazer companhia aos homens e aos senhores, muitos deles aqui da nossa cidade. Então, era isso que eu queria dizer, que a casa está aberta. Me reunirei com os demais parlamentares para que possamos designar a primeira audiência pública para discutirmos a venda do álcool a menores e, na sequência, iremos fazer a audiência pública sobre a prostituição e as drogas. A palavra continua facultada e vai fazer a palavra a Juliana, a diretora da Secretaria de Ação Social do nosso município. Bom dia a todos os presentes. Eu sou Juliana, trabalho na Secretaria de Assistência Social, juntamente com a nossa primeira dama, Secretaria de Ação Social do Xangé. Com relação ao reverendo e Padre Francisco, a essa questão das drogas, nós consideramos uma das expressões da questão social mais forte e mais delicada de ser trabalhada, não só aqui em Piancó, como em qualquer outro município, e dizer que é sim uma grande preocupação nossa e que o município ele vai fazendo o trabalho dele aos poucos, porque é uma questão delicada. Nós, na Secretaria de Ação Social, nós temos os programas de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, tanto para crianças como adolescentes, como para idosos, e a nossa maior barreira é justamente de que a secretária, eu e a nossa equipe encontramos as maiores barreiras, os maiores entraves. Como trazer os nossos jovens para participar das nossas ações, porque lhes são oferecidas ações como esporte, como lazer, como cultura, como teatro, dança, orientação social voltada para as diversas áreas, inclusive questão das drogas, entendeu? Então, assim, a gente procura fazer a nossa parte, só que esse não é um trabalho exclusivo da assistência social, da Secretaria de Educação, da igreja, mas sim um trabalho em conjunto, pegando a palavra de Marcos. Nós temos vice-prefeito Anivaldo, vereador, vereador, mais autoridades aqui presentes, secretário municipal, comerciantes, vejo aqui. A minha fala será bem breve. Eu queria apenas aproveitar esse espaço, senhor vice, primeiro para agradecer a sua presença em nossa cidade, destacar a importância dessa visita pastoral. Tenho certeza que depois dessa visita nós encontraremos mais motivação ainda, não só para o trabalho que a igreja já realiza, mas para o trabalho das autoridades militares, civis, locais. E eu queria fazer uma proposta, aproveitando que o senhor bispo ressaltou como o assunto de extrema gravidade esse problema das drogas no Piancó. Eu gostaria de propor, está aqui a primeira dama, Vilma Calté,
que em breves dias, a gente deixa passar muito tempo, 30 dias, 40 dias, porque senão depois cai no esquecimento, mas que nós pudéssemos fazer uma reunião envolvendo as secretarias de saúde, educação, ação social e algumas entidades da sociedade civil, as igrejas, para que nós pudéssemos fazer um trabalho mais ostensivo, vamos dizer assim, em relação a esse problema das drogas. E eu sugeriria que nós trouxéssemos a Piancó. A Polícia Federal tem nos seus quadros especialistas nessa área que poderiam fazer tanto uma capacitação para os professores, seria importante capacitar os professores do município e das escolas estaduais sediadas em nosso município, e também pessoas de outras entidades que queiram trabalhar com esse tema, como por exemplo o Grupo Escoteiro, Rotaract, Interact e outras organizações da sociedade e da própria Igreja dos Quadrantes, porque nós precisamos estar preparados para enfrentar o problema. Então a Polícia Federal tem em seus quadros equipe técnica para fazer essa capacitação e também para fazer um trabalho de sensibilização das pessoas nas escolas, visitar todas as escolas com palestras, com orientações, mostrando as consequências do uso de drogas na vida da pessoa, não só na vida pessoal, mas na vida social como um todo. Então eu lanço essa proposta. O gabinete também quer dar a sua contribuição, eu estou à disposição para contribuir nessa reunião de trabalho, mas que a gente defina o quanto antes uma estratégia para sairmos da nossa acomodação, como o bispo falou aqui, e podermos enfrentar o problema de pé, mas começando pela prevenção. Começando pela prevenção, que talvez se essa prevenção tivesse começado há mais tempo, nós não tivéssemos chegado à situação que nós chegamos hoje. A gravidade da situação que nós chegamos hoje. Seria importante envolver também o Poder Judiciário nessa parceria e também o Ministério Público, que é o órgão que, vamos dizer assim, que é o guardião da sociedade e que pode dar uma contribuição. A Polícia Militar, a Polícia Civil. Então, primeira dama, vamos pensar na possibilidade de daqui a 20 ou 30 dias fazermos essa reunião. Eu já tenho lá no gabinete os dados desse pessoal da Polícia Federal, que tem a capacitação técnica e pode capacitar inclusive as pessoas da área social que trabalham com essa temática, né, Juliana? Então, nós começaríamos por aí, iríamos para as escolas, enfim, faríamos um trabalho de mobilização social para que a gente pudesse, pelo menos, minimizar essa situação. Então, essa é a proposta que eu faço. Agradeço a presença do bispo em nossa cidade, o Padre Francisco, que o acompanha, e conclamo a todos para darmos as mãos e nos unirmos, não só nessas questões, mas em outras questões sociais que são graves e que Piancó precisa trabalhar com mais carinho, com mais atenção e com mais cuidado ainda. Muito obrigado. Pedir desculpa, pelo atraso, estou chegando somente agora. Que a semana foi um pouco puxada no trabalho e quando sair daqui ainda vou por fora trabalhar também. Então, ouvi um pouquinho mais hoje. Mas não é desculpa não, sabia que o horário era 7h30 do bispo e desde já peço minhas desculpas. Sobre o tema droga, prostituição, pois bem, é interessante que eu, essa semana, tive a oportunidade de ir à companhia, até mesmo para me apresentar, ao capitão Lima Filho, que chegou agora em Piancó, e fazer com ele o que fiz com todas as outras instituições aqui de Piancó. Que é, primeiro, manifestar os motivos que me fizeram vir para cá, que era tentar ajudar. Todo mundo que me conhece sabe que eu vim de Cajazeiras, estava super bem adaptado em Cajazeiras, porque é uma cidade com um porte maior, é uma cidade
que tem um fluxo de estudantes, de professores. Então, é uma cidade que vive crescimento, na minha opinião. Aliás, lá éramos 5 promotores de justiça para 3 municípios. Então, assim, aqui somos 2 para 8, numa cidade que tem uma estrutura bem menor e que necessita da presença do Estado. Então, eu vim para cá com esse intuito de trazer o Estado de forma mais presente para a realidade das pessoas. Quando cheguei aqui, me deparei com uma série de dificuldades, mas nunca virei as costas para elas. Pelo contrário, sempre me coloquei à frente, muitas vezes tentando resolver naquilo que está ao meu alcance. E fui ao capitão exatamente tratar dessa temática. Dizer que a cidade ela está vivenciando problemas muito sérios em termos de segurança pública. O problema das drogas é um problema que extrapola, né, os limites da segurança pública. Muita gente me procura perguntando o que fazer. Eu digo, quem descobrir o que fazer, publique um livro e vá ganhar dinheiro no mundo. Porque realmente é algo extremamente complexo. Não se define nem se é um problema de saúde pública, se é um problema de segurança pública, se é um problema estrutural, que envolve uma série de fatores, e eu me acosto nessa última noção, que a droga não é um problema somente de segurança pública, não é um problema somente da família, não é um problema somente de saúde pública. Não. É um conjunto de fatores que se reúnem e que acabam desembocando nessa realidade que a gente vivencia aqui. Então, assim, eu não tenho muito como antecipar para vocês o que vai ser feito, ou até mesmo quais são as estratégias que a gente está definindo para atuar nessa seara. O que eu posso assegurar é que nós vamos atuar. Né? Já estamos atuando, inclusive. Interessante que ontem eu tive a oportunidade de almoçar com o Dr. Pereira. Não sei nem se ele está aqui. Pronto. Tive a oportunidade de almoçar com o Dr. Pereira, e foi um almoço, na minha opinião, muito proveitoso. Né? Por quê? Porque quando cheguei aqui, eu tive a oportunidade de demonstrar essa necessidade de me aproximar, e por uma série de fatores a gente acabou se afastando um pouco. E ontem no almoço a gente reforçou que a gente queria se aproximar, porque, como eu disse a ele, digo a vocês também, nós somos muito poucos. E desunidos, aí é que nós somos fracos mesmo. Então, os poucos que estão aqui e querem fazer com que o Estado se faça presente, tem que se aproximar para se fortalecer. E essa semana foi uma semana de fortalecimento, na minha opinião. Foi um contato com o capitão, foi um contato com o delegado, o Dr. Pereira. Eu já tenho um contato muito próximo com os juízes que trabalham aqui. E assim, juntos, a gente vai tentando melhorar. Eu estou aqui desde setembro. E particularmente eu já identifico algumas melhoras. Pessoalmente, pode ser que a sociedade nem sinta tanto isso. Mas eu sinto. Eu sinto, por exemplo, melhoras no meu ambiente de trabalho. Porque quem ia à Promotoria de Justiça de Piancó em agosto, que foi o mês imediatamente anterior à minha chegada, que era um prédio aqui do lado, perto do Banco do Brasil, um prédio que não oferecia estruturas mínimas de trabalho, eu digo isso de peito aberto. É minha instituição, mas não me oferecia um local digno de trabalho. Era um local exposto, porque muito próximo ao Banco do Brasil. E assim que cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, eu disse, não, vamos mudar essa realidade. Eu tenho que encontrar um local digno de trabalho para eu poder trabalhar dignamente e prestar um serviço digno. E assim nós fizemos. Fomos atrás de imóveis, de tudo, conseguimos o apoio do fórum. E hoje o Ministério Público tem condições, não é só para mim não, é para vocês. A gente tem condição de prestar um serviço melhor, hoje. E é essa ideia que eu quero transmitir para os meus parceiros. A Delegacia de Polícia Civil oferece um local digno de trabalho próximo dos CSBs. Se não, vamos nos juntar para melhorar. Porque a gente não pode, a minha ordem, diante dessa realidade, dizer, não, mas eu não tenho estrutura, então eu não tenho como prestar um bom serviço. E ficar nessa mesmice. É isso que, na minha opinião, a gente não pode fazer. A gente é muito tentado
a fazer isso. Muito. Mas não pode. Se a polícia militar entender que em Olho d'Água, que sofreu esse assalto recentemente nos Correios, se a polícia militar entender que 2 policiais não têm condição de fazer a segurança de um município, como fazem a maioria dos municípios, que eu visitei todos os destacamentos, e a maioria deles são 2 policiais, e realmente não tem, mas se esses 2 policiais não fizerem a parte deles, então vamos fechar a bodega e vamos voltar para casa, entregar, e nos entregar. E eu digo a vocês com toda sinceridade, eu moro aqui, estou aqui esse final de semana, normalmente volto a uma pessoa às quintas ou sextas-feiras, a depender da... E algumas vezes eu cheguei em casa e chorei sozinho. Digo a vocês com toda sinceridade, porque eu olhava para o lado assim e digo, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Porque eu estou tentando, eu estou lutando. Mas não estou conseguindo. Mas nem por isso, no dia seguinte eu não acordei de 7 horas da manhã, vesti minha roupinha e fui tentar melhorar. Então assim, eu sei que eu estou extrapolando um pouco a seara do assunto, que é droga ou qualquer coisa assim, mas é porque eu acho que a gente só tem condição de trabalhar na melhoria da realidade vivenciada pela sociedade se a gente acabar com esse conformismo e entender que a gente tem condição de mudar, mas também só tem condição de mudar se a gente se ajudar. E aqui eu vou aproveitar e dizer uma coisa que não sei nem se eu devia dizer aqui, mas eu vou dizer. Quando eu cheguei em Piercó, eu não sei se eu devia dizer, porque pode ser até que eu atinja determinadas pessoas, eu não sei, mas eu preciso dizer isso. Quando eu cheguei em Piercó, em setembro, em outubro eu fiz um júri em Piercó. Fiz um júri, uma tentativa de homicídio clara. Evidente. O cidadão efetuou 3 disparos de arma de fogo em direção ao outro. Não atingiu uma terceira pessoa. Nas costas. Por pouco não deixou essa pessoa paraplégicas. Houve um erro na execução. Mas que havia a intenção de matar alguém. Era evidente. A meu ver, era evidente. E se não fosse, eu chegaria lá e diria: senhores, não está claro que havia a intenção de matar. E por isso eu sou o primeiro a pedir absolução. Mas não me convenci disso, pelo contrário, me convenci de que havia a intenção de matar. E por isso, aquela pessoa necessitaria de quê? De uma punição. Mas nesse ponto, quem é que tem que ser parceiro das instituições? É a sociedade. A sociedade tem que ser parceira. Entender que ela não quer, ela não tolera, ela não admite aquele tipo de comportamento. Mas sabe o que a sociedade fez? Passou a mão na cabeça. Tolerou. Pior, incentivou. Porque quem pratica um crime não é punido, é incentivado a praticar novamente. E sabe o que aconteceu? No início do ano, esse mesmo cidadão que em outubro foi absolvido, praticou um crime bárbaro em plena praça pública. Na presença da esposa da vítima, na presença do filho da vítima, que até hoje tem problemas. Eu estou dizendo isso porque daqui a 2 semanas eu vou fazer novos 3 juros aqui em Piercó. Mas eu, assim, voltando ao que eu estava falando, né? Eu não perdi a esperança não. Não é porque isso aconteceu no ano passado que neste ano, nos juros desse ano, eu não vou tentar mostrar à sociedade que ela precisa ser parceira para que a gente possa melhorar de alguma forma. Então, essa reflexão em relação ao júri foi feita apenas para dizer que essa é uma responsabilidade. A resolução do problema, droga, prostituição, essa é uma responsabilidade que não é somente do Ministério Público, nem somente da Polícia Militar, nem somente da Polícia Civil, nem somente da Igreja, nem somente das instituições. Esse é um problema que só se resolve com a parceria de todos, inclusive da própria sociedade. Correto? Então, assim, eu quero demais ajudar e quero demais receber esse retorno, porque parceria só se faz com reciprocidade. Então, assim, eu me coloco sempre à disposição de todos. Quem precisar, inclusive o bispo teve ontem no fórum, antes de ontem, nos visitou,
e as portas do Ministério Público estão sempre abertas. Durante o expediente, após o expediente e nos finais de semana, muitas vezes, quando eu estou aqui trabalhando. Tá bom? Um abraço a todos e muito obrigado. Poderoso e rico de misericórdia, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todos os perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se não tiver se o ritual ainda cerimonial tiver alguma coisa, eu só queria sugerir que por causa das ocupações